o nosso material. Só um minutinho. Epa. Deu um probleminha aqui, só um minutinho. Vamos lá. E... Diz que a internet ela tá meio instável. Mas vamos lá. Vou dar continuidade aqui. Perfeito. Aí, agora acho que vocês estão vendo aí a minha tela compartilhada. Então, hoje, meus queridos, nós vamos dar continuidade no que a gente viu sobre gestão empreendedora, né? Creio que vocês já, nas últimas aulas, vocês já contribuíram na nossa primeira aula online, espero que contribuam hoje também, onde nós disponibilizamos para vocês todas as gravações, desde a aula 1, 2 e 3, hoje com a nossa aula número 4, onde a gente vai falar um pouco sobre administração empreendedora. Por que essa administração empreendedora? Porque creio que muitos de vocês, futuros veterinários, veterinárias, agrônomos, agrônomas, além, logicamente, de ter a competência técnica da profissão de vocês, né, depois de vocês formados, creio que vocês também pensam ou pensarão em ser empreendedores, né? Então, creio que você tem essa vontade, vocês têm essa vontade de serem empreendedores. E nada mais do que importante, nós começamos, né, vendo o que é administração, a teoria geral da administração, no qual nós vimos também. Na última aula, nós vimos algumas teorias modernas de gestão, porque cada um de nós sabemos que hoje, essa evolução dos mercados. A agronomia de 20 anos atrás é diferente do que é hoje, do que vai ser diferente daqui a 10 anos. A medicina veterinária é diferente de hoje, que era de há 10 anos atrás, que vai ser daqui para diante. Então, sempre a partir desse momento, né, desse novo contexto de mundo dos mercados, nós precisamos estar preparados. E nada melhor do que isso, nós pensarmos em sermos empreendedores. Porque, na verdade, também vocês já são empreendedores, de uma forma ou de outra, direto ou indiretamente. Como assim, professor? Vocês já são, nós, né, nós como acadêmicos e acadêmicas, já somos empreendedores e empreendedoras.
Porque não sei se vocês já fizeram esse exercício, mas desde o primeiro dia de aula até o último dia, depois da formatura, depois de todos nós estarmos contentes, né, na nossa formatura, tomar aquele whisky e assim por diante, vocês já estão investindo na carreira de vocês. Então, se vocês não fizeram ainda, façam esse exercício desde o do primeiro dia de aula até o último dia de aula. Quanto vocês estarão investindo? Em mensalidade, em material, muitas vezes em transporte, né? Lógico, vamos deixar de lado um pouco, né, o refrigerante, a cervejinha, a coxinha, muitas vezes na cantina, mas a gente tem que pensar que cada um de nós, independente, né, de onde você estiver, que instituição você está, que cidade você está, você já é um empreendedor. E lógico que a partir do momento que vocês se formarem, e espero que vocês se formem, no primeiro dia útil depois da formatura, vocês irão querer, creio eu, recuperar tudo isso. Então, por isso que até então a gente falou sobre essa questão de gestão, de administração, porque vocês já são gestores de alguma forma. E quando a gente fala em administração empreendedora, a gente está falando que nós, como empreendedores, muitas vezes não é uma competência técnica, não é uma arte, é uma prática que nós fazemos todos os dias. Creio que cada uma de vocês que está me vendo e me ouvindo nesse momento, vocês pensam ou já pensaram, né? Ou vão pensar em um empreendedor ícone de vocês. Ou seja, independente se for na carreira de vocês, do curso de vocês, da profissão de vocês, creio que vocês têm já um empreendedor no qual vocês se motivam. Aí tem vários empreendedores. Muitos falam, por exemplo, de Silvio Santos, né? Empreendedor nato, onde iniciou a história dele, né? Iniciou lá nos camelôs da cidade do Rio de Janeiro. Ou outro empreendedor, um pouco mais atual, Mark Zuckerberg, né? No nosso Facebook. Ou mesmo na área de vocês, sempre tem um empreendedor, ou mesmo na rua de vocês, na esquina da rua de vocês, na cidade de vocês, tem um empreendedor no qual vocês se assemelham ou vocês irão querer, né, ser espelhos dessa pessoa. Porque não é uma ciência nem uma arte, é uma prática do dia a dia. Cada um de nós somos empreendedores. Vocês, lembrando, vocês são empreendedores. De uma forma ou de outra, vocês já são empreendedores, né? Então, assim, a gente vai trabalhando dessa forma. E quando eu coloco, por exemplo, uma imagem dessa aí que vai aparecer aí para vocês nesse momento, o empreendedorismo ele está enraizado, né, nas pessoas. Você cada vez mais, você ouve histórias de empreendedorismo de pessoas no qual saíram do nada, sem ter muito acesso a tecnologias, por exemplo, você ter muito acesso a capital, você ter muito acesso a uma metodologia de gestão mais apropriada, mas muitas vezes essas oportunidades do empreendedor, do empreendedorismo, ele é notável. Verifiquem essa imagem que eu estou disponibilizando para vocês nesse momento. Essa é uma imagem de um empreendedor nato onde verificou uma possibilidade de ganhar um dinheirinho numa fila de carnaval na cidade do Rio de Janeiro. De um banheiro químico, onde ele vendeu um pedaço de papel higiênico ali naquele... Essa imagem é de 2019, um ano antes da pandemia, onde tinha ainda, né, carnaval. Esse ano voltou um pouco mais com flexibilização, mas percebem que esse cidadão, na sua simplicidade, ele percebeu uma oportunidade de negócio numa fila de banheiro feminino, onde ele vendeu, né, um pedaço de papel higiênico ali naquele momento por R$1.
Verifiquem depois, vamos fazer uma conta, né, de meio que de padeiro, o quanto que ele no final do dia, por exemplo, ele arrecadou. Por quanto ele comprou um papel higiênico, né, um rolo, e por quanto ele vendeu e quantas peças ele vendeu no final do dia. Isso é empreendedorismo. Tá? Veja o custo operacional dele foi você, lógico, comprar uma matéria-prima, você ter um cordãozinho, né? Você tem um papelão, você tem uma, um bonezinho e o protetor solar, possivelmente. Mas veja a ideia desse cara. Ele percebeu uma possibilidade de um negócio no dia ali, numa fila. Mas lógico, daí você pensa assim, professor, mas aquilo foi, né, talvez num dia, numa tarde bem quente, né, num carnaval, né, cheio de gente, mas possivelmente alguém viu ele nesse instante e percebeu uma oportunidade de negócio, ou seja, você é concorrente desse cara no ano que vem. Né? Porque ele ganhou um pouco de dinheiro, creio eu, porque senão não estava aí. O que esse cidadão teve que fazer no próximo ano? Ele teve que inovar. Ele teve que ter um diferencial, por exemplo, não só papel higiênico, daí que talvez ele vendeu no próximo ano água, talvez ele vendeu algum tipo de sabonete, ou seja, né? Ele inovou, ele teve uma diferenciação de mercado. Então, quando a gente fala em empreendedorismo, não basta muitas vezes você ter uma ideia, você tirar essa ideia e colocar em prática. O que você precisa fazer? Você precisa se movimentar, analisar mercado e pensar, opa, no próximo ano possivelmente eu vou ter concorrente e no próximo ano eu tenho que fazer algo a mais. Que é isso que, infelizmente, muitos dos nossos empreendedores hoje não fazem. Por que eles não fazem? Porque muitas vezes eles ficam estagnados no seu mundinho ali empreendedor, no mundo do empresário. Daqui a pouco nós vamos trabalhar um pouco a figura do empresário versus empreendedor. Então, essa pessoa que está aí, ela teve que ter um diferencial de mercado no próximo ano. Como próximo slide que eu vou passar para vocês, um próximo exemplo, né, de um cidadão no qual ele percebeu uma oportunidade de negócios durante uma fila, né, do Tribunal Regional Eleitoral. Creio que muitos de vocês talvez até pegaram nessa fila aqui. Não sei se vocês lembram, né, que a nossa... Muitos de vocês vão voltar a primeira vez, mas quando teve uma troca há uns 3, 4 anos atrás, dos títulos de eleitores, onde nós tivemos que colocar a nossa biometria. Agora vocês já iniciaram, né, tiraram essa certidão já através da biometria. Agora, para você votar, você precisa ter lá a biometria. Mas não era assim antes. Mas assim, para encurtar a história, esse cidadão percebeu uma oportunidade de negócios na fila, onde as pessoas saíram de lá do Tribunal Regional Eleitoral, da secretaria, ou seja, de um lugar qualquer que estavam fazendo essa mudança, e percebeu ali que ele poderia vender plastificação de título de eleitor. Veja, uma jogada, né, um pensamento da hora, onde ele percebeu essa oportunidade de negócio. Voltando à figura anterior, uma pessoa que viu uma oportunidade de negócios numa fila de banheiro químico no Carnaval do Rio de Janeiro, ou em outro carnaval, ou em outra cidade. E esse cidadão que verificou essa oportunidade numa fila do Fórum Eleitoral, do Tribunal Eleitoral, onde as pessoas, a gente sabe, deixa tudo para a última hora, tinha 6 meses para você fazer essa troca, né, da biometria, mas nós sabemos que nós temos uma cultura de procrastinação, ou seja, na última hora foi todo mundo, teve filas, e essa pessoa teve essa oportunidade, verificou essa visão de negócios. Tá? Então, meus queridos, quando eu dei esses 2 exemplos para vocês, empreendedorismo é quase um fenômeno cultural com expressão de hábitos, práticas e valores das pessoas, sendo necessário esclarecer seu objeto de estudo não é a empresa, e sim o empreendedor. Porque a empresa,
Vamos falar em empresa. Empresa é uma estrutura física, né? Empresa é uma estrutura muitas vezes jurídica, aonde você vai ter uma loja, você vai ter um ponto, onde você vai ter paredes, mas ela não se vende sozinha. Precisa ter as pessoas, e principalmente precisa ter pessoas que têm visão do empreendedorismo. Porque o empreendedorismo, né, ele utiliza muitas vezes essa mão, essas questões, né, de trabalho, essas questões de oportunidades de negócio, né, no qual nós sempre estamos visualizando. Então, o empreendedor nato, deixa eu ver aqui que diz que está com problema, só um pouquinho, pessoal. Vocês estão me vendo, me ouvindo bem? Que tal com uma mensagem que a minha rede está instável? Quem pode me responder, por favor? Tá normal. Ah, então tá. Eu acho que é só aqui que deu. Obrigado, Ingrid. Obrigado, Rafaela. Então, vamos voltar ao nosso... Só um minutinho. Então, só voltando ao que a gente estava conversando, você como empresa, você tem uma estrutura física, né, uma estrutura jurídica por trás disso, mas o que realmente dá esse diferencial de mercado, que você sendo empreendedor é uma coisa e empresário é outra. A gente já vai trabalhar isso daqui a pouco. Muitos de nós somos empresários. Muitos de nós somos só empresários no qual a gente vai ter no CNPJ, onde a gente vai ter, né, que ir até a vigilância sanitária, onde a gente vai ter que fazer as coisas burocráticas. Mas entender o mercado do dia a dia não é para qualquer um. Por isso que vocês, né, são os diferenciais de mercado, espero que sejam daqui a uns anos. Mas quando a gente fala em empreendedorismo, uma das coisas que a gente pensa é a criação de empresas, né? Outras coisas, geração de autoemprego, autônomo. Quantos de vocês conhecem ou vocês são autônomos? As pessoas, você está lá trabalhando, sempre tem um tiozinho e uma tiazinha que vão lá vender aquelas coxinhas para vocês. 3 horas da tarde, 4 horas da tarde. Aqueles são empreendedores. Muitas vezes informais, né? Mas estão querendo hoje se formalizar através dos meios da vida. Então, eles são autônomos, mas quantos de vocês que conhecem alguém que iniciou dessa forma e hoje tem padarias, hoje tem restaurantes e assim por diante? Nós sabemos que tudo tem que ter um início, tudo tem que ter um passo inicial. O empreendedorismo, ele também. Nós temos intraempreendedorismos, né? Então, o que é intraempreendedorismo? O que é isso? Vocês que estão aí me vendo, me ouvindo nesse momento, vocês podem ser intraempreendedores. O que é isso? Não necessita, intraempreendedor não necessita que você seja o dono da empresa. Muitos de nós somos colaboradores, e sendo colaboradores, muitos de vocês têm um acesso ou um melhor relacionamento com os clientes do que seus líderes ou seu chefe. Então vocês, muitas vezes, resolvem os problemas mesmo antes do seu patrão, do seu chefe, seu líder, saber. Isso é intraempreendedor. Isso é você ser proativo. Lembra na última aula que nós falamos um pouco sobre as teorias modernas de gestão? Visão sistêmica, proatividade. É isso que eu estou falando. Cada um de nós, você não precisa ser um empreendedor no papel. Você não precisa ser o dono da empresa. Mas assim, com atitudes empreendedoras, você conseguirá resultados positivos para você, logicamente, e também para dentro da sua empresa. Hoje também nós temos o empreendedorismo comunitário, né, o empreendedorismo social. Muitos de vocês podem ser que sejam esses empreendedores, aquelas pessoas que agitam, por exemplo, uma festa de uma igreja, em prol de uma igreja, agitam uma festa ou algum evento em prol de um hospital,
ou em prol da sua vila, da sua associação comercial, ou da associação comunitária de moradores. Vocês podem ser esses empreendedores sociais que a gente fala, tá? E lógico, a gente tem que utilizar como o empreendedorismo, essa gestão empreendedora, a gente tem que utilizar as políticas públicas no qual elas que nos fazem dar acesso ou que nos dão a oportunidade, muitas vezes, de serem formalizados. Hoje, cada vez a gente falou um pouco sobre o MEI. O MEI, que é o microempreendedor individual, é uma forma do governo, do Estado em si, né, praticou ou idealizou para que esses tiozinhos ou tiazinhas que vendem esse pastel, que vendam essa coxinha, eles consigam ser formalizados através de uma micro e pequena empresa, né, para que ele possa até vender para instituições privadas que precisam de nota fiscal ou até mesmo instituições públicas, né, que necessitam desde licitação como de notas fiscais também, tá? Então isso é uma coisa um pouco mais conceitual. E aqui eu trago para vocês isso que eu já falei um pouco, né, sobre empresário versus empreendedor. O empresário, nem todo empresário é empreendedor e nem todo empreendedor é empresário, tá? A diferença entre um empresário e um empreendedor. Aqui no lado azul da nossa tela é um empresário, tá? Que compra a laranja por 3 e vende por R$3,99. Daí você vai analisar custo, você vai analisar logística, se você vai analisar preço de venda e assim por diante. Veja, o empresário pensa, eu compro a laranja por 3 e vendo por R$3,99. Isso que 80% dos gestores, dos empresários fazem. O empreendedor, ele pensa diferente. O empreendedor, ele vê uma oportunidade nisso. Ele vê o mesmo matéria-prima, uma laranja, ele compra por 3 e vende essa mesma laranja, 2 copos de suco por R$9,90. Veja, a mesma matéria-prima, só que com visões diferentes. Uma é o empresário, essa parte um pouco mais jurídica, burocrática, fazer o que todo mundo está fazendo, porque a grande 80% dos empresários fazem isso, compra por 3 e vende por R$3,99. E do outro lado você tem o empreendedor que compra por 3 e faz 2 copos de suco de laranja para vender por R$9,90. Veja, ele ganhou 3 vezes mais, utilizando a mesma matéria-prima. O que ele precisou saber de mercado, ele precisou saber de ter a visão empreendedora e ele precisou trabalhar também o que os consumidores, o que os clientes estão sempre querendo. Então isso aqui é uma imagem simples dessa diferença de empresário versus empreendedor. Lógico, o empresário é uma condição jurídica do indivíduo que foi a órgão público e registrou uma empresa no seu nome, né? Então, isso aqui, lógico, faz parte para todo mundo que é empresário aí, que teve essa possibilidade, ou tem esse intuito de ser empresário, tem que pensar que tem a parte burocrática, que é necessário. É meio engessado? Isso é meio engessado, mas você tem que ter essa prática, né? Você tem que ir até os órgãos para você ter, né, a abertura da tua empresa. Mas, né, você também, o ideal seria você aliar esse lado empresário que você tem dessa parte um pouco mais burocrática, um pouco mais engessada, né, e entender, né, que também você pode, além dessa parte burocrática, você ser um empreendedor, que é esse comportamento, né, esse comportamento para ser um pouco mais eficiente. Lembra lá na primeira aula que tivemos a diferença entre eficiência e eficácia? Então precisamos ter essa eficiência e eficácia para alcançar os nossos objetivos. Então, empresário é uma coisa. Se você for só empresário, você tem um papel, né?
enquanto que o empreendedor ele já é um comportamento, já tem, né, um feeling a mais. Quantos empreendedores que vocês conhecem que na crise tem uma ideia e que começa a modificar? Eles não vão, a gente fala dentro do linguajar empreendedor, empresário, eles não vão com a manada, né? Todo mundo está indo para o mesmo local, para uma mesma direção. O empreendedor ele vê uma oportunidade na direção contrária. Isso vocês terão que fazer. Porque vejam, quando vocês se formarem futuros engenheiros agrônomos, futuros e futuras médicas veterinárias, quando vocês se formarem, entre vocês mesmo aí, né, da turma, vocês serão concorrentes, diretos e indiretamente, dependendo da cidade, né, ou da região onde vocês irão trabalhar. Guarapuava, União da Vitória, Porto União e assim por diante, né? Então vocês já são, entre aspas, ou serão concorrentes entre vocês. O que vai diferir vocês de um ou do outro? É esse comportamento, essa visão empreendedora. Enquanto os outros verem problemas, lá o tal do. Não é questão motivacional, né? Não é palestra motivacional isso, mas é aquela questão do copo meio cheio, copo meio vazio. O empreendedor, na grande maioria das vezes, enxerga sempre o copo meio cheio, enquanto a maioria de nós, como empresários, né, a gente pensa sempre no copo meio vazio. Faço muitas vezes essa distinção. Vocês devem conhecer empresários e vocês devem conhecer empreendedores. Converse com eles. Aí, nas respostas deles, você já vai verificar essa diferença, tá? E quando a gente tem, né, apesar que vocês já são empreendedores, lembrando, meus queridos e minhas queridas, se tiver alguma dúvida, fiquem à vontade, tá? Podem conversar comigo. Não me deixem sozinho aqui na sala. Quando eu falo sobre características do empreendedor, cada uma de vocês ou cada um de vocês pode ser que se encaixe diante dessas características. Vamos lá. Busca de oportunidades e iniciativas. Capacidade de se antecipar aos fatos e criar novas oportunidades de negócio, desenvolvendo novos produtos e serviços, propor soluções inovadoras. Vejam você como consumidores. Quando vocês vão comprar um produto ou contratar um serviço, o que você espera que esse produto ou serviço lhe proporcione? A satisfação, creio eu, né? Vocês irão querer que esse produto ou serviço ele vai te satisfazer, ou seja, ele vai resolver o teu problema. E para que isso seja resolvido, tanto o produto como o produto ou serviço, alguém pensou naquilo. Tá? Alguém teve uma ideia avassaladora sobre aquilo e muitos pediram ajuda a bancos, muitos pediram ajuda a outros que tinham capitais, né, tinham dinheiro para investir e sempre deram com a porta trancada. Faz parte. Infelizmente, e vocês serão prova disso, quando vocês irão empreender na carreira de vocês, vocês também receberão nãos. Só que aí você tem que se antecipar a tudo isso. Você tem que também trabalhar, desenvolver novos produtos e serviços. Por que novos produtos e serviços? Aquilo que eu falei no nosso último slide. Vocês todos serão concorrentes. Muitos serão engenheiros agrônomos, muitos médicos veterinários. Vocês são mas você tem que trabalhar, se especializar para você ser o agrônomo ou a veterinária ou veterinário. Então você precisa de soluções, de diferenciais de mercado. O que você vai fazer diferente quando você se formar? O que você vai fazer diferente do que teu parceiro do lado, teu concorrente do lado, ou da cidade, ou do outro estado está fazendo, que eu posso muitas vezes também copiar. Eu falo para os meus alunos de gestão que sempre assim, na vida, no mundo dos negócios, poucas coisas, desculpa, se criam.
e muitas coisas se copiam. Lógico que nós temos que copiar, mas sempre melhorar aquilo que foi copiado. Você não vai copiar a mesma coisa. Você vai fazer coisas um pouco melhores do que você está usando ou usufruindo. Volto a mencionar vocês como consumidores. O que vocês, quando chegam em algum empreendimento, o que vocês veem de uma oportunidade que possa melhorar? Não fui muito bem atendido. O porquê não fui muito bem atendido? Os lojistas ou os atendentes não eram capacitados. Opa! Então, se eu não fui muito bem atendido em um determinado estabelecimento, quando eu abrir o meu estabelecimento, eu vou ter esse cuidado de pelo menos capacitar os meus atendentes. Então, a partir do momento onde você se enxerga como consumidor e você, quando vai a um estabelecimento, procura ser bem atendido ou procura ter produtos e serviços que possam resolver os seus problemas, pensem de como que vocês estão sendo atendidos para que vocês melhorem sempre. E lembrando, vocês têm que ter diferenciais de mercado. Todos vão se formar numa instituição ou nas coligadas. Muitos de vocês no mesmo ano. Cada um de vocês, depois da formatura, estará espalhado por esse território brasileiro e, por que não, mundial. Mas vocês, com certeza, precisarão fazer o algo mais, porque isso faz parte do espírito empreendedor. E quando a gente tem uma visão empreendedora, é a arte de ver oportunidades onde a maioria das pessoas se vê problemas. É aquilo que eu falei para vocês do copo meio cheio, meio vazio. No ramo de negócios de vocês, desde o momento que vocês fizeram o vestibular, desde o primeiro dia de aula do curso de graduação de vocês, o que vocês enxergam como possibilidade e oportunidade de ganhar mais dinheiro? Que é isso que vocês querem, né? Além de vocês retribuírem o que vocês investiram desde então, lembrando, vocês já são empreendedores. Desde o primeiro dia de aula até o último dia da sua formatura, vocês estão dispondo dinheiro para vocês estarem aqui, me vendo aqui nesse momento e nessa nossa aula, e quantas aulas terão até o último dia, quando muitos de vocês irão fazer o TCC e vão ser aprovados. Quanto que vocês investirão na carreira de vocês? Então, primeiro, vocês irão querer retornar isso a alguém. Vocês mesmos que estão investindo na carreira de vocês, muitas vezes vocês estão usufruindo o governo por meio dessas bolsas, ou até mesmo nas nossas instituições, através da mensalidade flex, ou seja, ou o pai ou a mãe, ou seja, algum patrocinador, você vai querer retornar esse dinheiro. E depois disso, você vai começar a ganhar dinheiro. Mas só que para que isso aconteça, lembrando, você tem que ter o diferencial de mercado. Ou você vai querer ser os mesmos, o que estão fazendo agora. Talvez você mesmo se pergunte, quando você precisa de um agrônomo, uma agrônoma, quando você precisa de um médico veterinário, médica veterinária, às vezes não é bem atendido, você pensa assim, eu não posso ser assim. Mas para que você não seja assim, você tem que ter essa visão empreendedora, você tem que ver oportunidades onde a maioria vê problemas e principalmente se capacitar. Coragem, logicamente. Igual eu falei, muitos de vocês, nessa questão de educação empreendedora, nessa questão de gestão empreendedora, vocês abrirão as empresas de vocês, ou vão gerenciar as empresas, vão trabalhar com pessoas, e muitas dessas pessoas vão te chamar de louco. Muitas dessas pessoas, dos teus clientes, no primeiro momento, vai te fechar a porta. Não vai nem dar a oportunidade de vocês falarem o que vocês estão propondo, o que vocês estão vendendo de produtos e serviços. Mas não pode desistir. Eu trouxe aqui para vocês a figura de Silvio Santos. Né? Gente, cada área tem, né, um ícone desse, né, de empreendedor, mas se você for puxar desde da história, da biografia do Silvio Santos, muitos nãos na vida dele. Muitos nãos. Só que ele teve a coragem, né, a visão de continuar.
né, de continuar, mesmo com que esses muitos nãos que ele recebeu. Então, é essa questão um pouco mais de visão, de coragem, né? Essas características que creio que muitos de vocês têm no dia a dia, já nas empresas onde vocês representam, no curso onde vocês representam, né? Porque muitos de vocês aqui são representantes de turma, ou representantes de alguma coisa, ou quando tem até um churrasco, por exemplo, de turma, tem alguns de vocês que são responsáveis por organizar. Isso é já um espírito empreendedor. Isso já é vocês terem essa visão empreendedora e coragem, porque muitos não vão gostar do churrasco, muitos não vão gostar do preço, muitos não vão gostar da carne, muitos não vão gostar do local, muitos não vão gostar da cerveja, está meio quente, mas mesmo assim, vocês fazem o churrasco, vocês, né, trabalham para que poucos trabalham para que muitos se satisfaçam, e vocês vão possivelmente fazer um segundo, terceiro, um quarto churrasco, porque sempre vai ter algum tipo de problema. E lógico, você como uma visão empreendedora, você sempre vai querer solucionar esses problemas e não repeti-los, logicamente. Valorizar a sua imagem. Cada uma de nós temos uma imagem a valorizar. Você sendo empreendedor ou não, lógico que hoje nosso tema é do empreendedorismo, mas quando a gente pensa onde a gente vai ter uma prestação de serviço como vocês estão tendo, como vocês irão ter, a valorização da sua imagem é extremamente importante. Por quê? Porque vocês vão ser contratados pela sua habilidade e competência técnica, correto? Depois que vocês fizerem o serviço, aí vocês vão ter o resultado do cliente. Se vai gostar ou não vai gostar. E então, se vocês forem bem-sucedidos, ele vai indicar para outra pessoa. E assim começa. Só para também, para né, começar isso, também você necessita ter a sua imagem. Uma imagem, né, de retrato, mas sua imagem profissional. Né? Ter o perfil profissional. Desde, lógico, isso vai. Se a gente fosse falar um pouco sobre valorize sua imagem hoje, a gente tinha que falar sobre redes sociais, a gente tinha que falar sobre propagandas, né, publicidade, ou seja, né, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado mesmo. Muitos gestores, principalmente gestores de recursos humanos, eles se decepcionam com os candidatos porque no papel, no currículo, porque o papel aceita tudo, correto? No papel, você escreve o que você quiser ali, né? A tua competência técnica, as tuas habilidades podem se multiplicar no papel. Mas, infelizmente, depois que você é admitido ou você é contratado para algum tipo de serviço, essa realidade, ela não é isso que você colocou no currículo, não é a verdade. Cada vez mais, pessoal, nós somos contratados pelo currículo, pelo papel. Nós somos contratados por habilidades técnicas, habilidades e competências técnicas. E nós somos demitidos ou não nos dão mais contrato de trabalho por habilidades pessoais ou comportamento pessoal. Muitos de nós sabemos fazer, mas não temos não valorizamos a nossa imagem, principalmente quando a gente trabalha com pessoas, né, a tal de interpessoal. Então, pense um pouco sobre a questão de valorizar a sua imagem. Tomar as decisões, eu falo para os alunos da administração, tudo que a gente ela também é tomar decisões. Lógico que essas decisões tomadas, nós vamos errar. Faz parte do cenário do mercado, que cada vez mais ele está mudando. Faz parte do nosso dia a dia. Né? A gente costuma falar que nós trabalhamos numa sazonalidade, como eu falei para vocês. Hoje, a medicina veterinária, a agronomia é uma, amanhã ou depois da manhã pode ser outra, a gente vai ter que tomar decisões.
E o comportamento do empreendedor também, além de tudo isso que já falamos agora, de valorizar a imagem, de ter visão empreendedora, né, de ver oportunidades onde os outros veem algum tipo de crise, tomar decisões. Nós vamos errar? Vamos. Mas quando você se prepara, quando você se lembra lá do PDO, de planejamento, direção, controle e organização da administração, quando você busca isso, você vai errar menos. E errando menos, você vai ter uma eficiência e, além de tudo, uma eficácia de bons resultados para você, profissional, e também a empresa no qual você está representando. Tranquilo? E cada vez mais temos que pensar, né, no respeito humano, porque cada vez